A maldade humana. Os fins justificam os meios. Provavelmente você já deve ter ouvido a frase atribuída a Nicolau Maquiavel, que os fins justificam os meios. Talvez o que você não saiba é que Maquiavel nunca escreveu tal frase. Assim como Thomas Hobbes não escreveu que o homem é mau por natureza e muito menos o inspirador da Revolução Francesa, Jean-Jacques Rousseau, afirmou que o homem é bom por natureza. O que aconteceu nesses casos foi, digamos assim, uma interpretação, uma licença filosófica e, desta forma, ficaram conhecidos com tais impactantes frases. Voltemos a Nicolau Maquiavel, filósofo do século XV, poeta e historiador florentino, que viveu na época em que Florença, assim como Roma, Milão, Pádua e Veneza, eram cidades-estados. Nesta mesma época, Veneza tinha uma constituição respeitada pela população. Florença, ao contrário de Veneza, havia mudado sua Carta Magna mais de 30 vezes em menos de um século. Maquiavel dizia que os homens bons em Florença eram considerados homens loucos e que para viver na Florença dos Médicis era preciso dominar a arte da convivência com a política tirânica dos príncipes governantes. Aqui para nós, e com a licença filosófica, podemos afirmar que Maquiavel queria dizer que aqueles que não sabiam ser astutos, inteligentes e espertos como uma raposa, não sobreviveriam na sociedade florentina. Maquiavel até se aventurou na política, mas acabou sendo preso. E foi aqui, no cárcere, que sua resiliência despertou e por isso aprendeu a jogar o jogo dos tiranos. Foi quando escreveu o livro O Príncipe e o dedicou a Lourenço de Médici, ninguém menos que o tirano de Florença. Seu livro provavelmente foi a moeda de troca da sua liberdade. Em sua mais famosa passagem, Maquiavel conta um exemplo asaz interessante. Trata-se de César Borgia, nada menos que o filho do Papa de Roma, Alexandre Borgia, que governava a Romanha em meio a uma revolta popular. Este conflito possivelmente acabaria numa guerra civil com milhares de mortos. Maquiavel cita no livro O Príncipe que o então César Borgia, para evitar essa mortalidade e para pacificar a Romanha, acusa e manda executar um colega chamado Ramiro de Lorca. Cortou seu corpo ao meio e os expôs em praça pública. Então Maquiavel pergunta: será que o que César Borgia fez foi mal? Segue a questão. Mentir, matar um inocente e evitar a morte de milhares de pessoas é considerado um ato de maldade? Voltemos ao início desse vídeo, pois é desse exemplo que surge a frase atribuída a Maquiavel: os fins justificam os meios. Ele nunca afirmou isso. Maquiavel apenas abria para uma discussão filosófica e assim sua filosofia rompia com a ética cristã. Reflita. Medite, contemple este primeiro texto que vai ter a sequência no próximo vídeo. Até lá!